Olá pessoal, aqui é o Ivan e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é a relação dos partidos políticos tradicionais com o MBL e por que, se quisermos ter o nosso projeto de Brasil, nós precisamos fazer o nosso próprio partido. E fazer o nosso partido não vai ser nem um pouco fácil. Vamos precisar coletar 500 mil assinaturas num período de 2 anos. Isso aí dá uma quantidade imensa de assinaturas por dia. Eu cheguei até a anotar aqui, veja só, teremos que conseguir pelo menos 600 assinaturas, que vão ter que ser registradas em cartório por dia em 9 estados diferentes. Então não vai ser uma brincadeira, não vai ser fácil conseguir isso, mas é extremamente necessário, porque manter as coisas como estão impede a implementação de um projeto nacional. O máximo que poderíamos fazer é lançar candidatos nas eleições proporcionais, para assim conseguirmos mudar uma coisa ou outra, barrar projetos ruins e etc. Igual ao que o Kim faz, igual ao que o Arthur fez na Assembleia de São Paulo, que é suficiente, sem dúvida, para darem um bom impacto, gerar um bom impacto, mas não resolve o problema, não coloca o país na direção certa. E a relação que existe com os partidos é a seguinte, pessoal. Nas eleições proporcionais, os partidos buscam os candidatos que sejam midiáticos, que tenham chance de aumentar a quantidade de votos na chapa. Veja só, a diferença que existe entre a eleição majoritária e proporcional, para quem não sabe, é a seguinte. A majoritária ganha quem fizer a maioria do eleitorado, 50% mais um. A proporcional, o candidato ele tem que fazer um número de votos junto com o partido para conseguir as cadeiras, seja na Assembleia Legislativa, no Congresso, seja na Câmara de Vereadores. Então, vejam só, na eleição proporcional, o partido quer conseguir o máximo de votos possível. O partido quer, por exemplo, que um cara como o Kim seja candidato, porque ele provavelmente vai fazer a cadeira dele e vão sobrar aí talvez mais uns 10 mil votos. Na última eleição, se eu não me engano, o Kim fez a cadeira dele e acho que deve ter sobrado uma pequena quantidade de votos, não tenho certeza. Depois, se alguém é apegado a detalhes, algum otário, apegado a detalhes, pesquise aí. Mas esse tipo de candidato é interessante. Os candidatos que conseguem fazer a própria cadeira e sobrar um pouco de voto, ou aqueles que não conseguem fazer a própria cadeira, aliás, aqueles que ficam muito para trás, mas que conseguem juntar lá 200, 300 votos, pense numa eleição municipal, conseguem juntar 5 mil votos numa eleição para deputado estadual, não vão se eleger, não vão pegar uma cadeira, mas ajudam alguém, algum favorito desse partido, a pegar a cadeira. Então esse é o interesse dos partidos nos candidatos do MBL, no pessoal midiático. Vou dar meu exemplo. Eu sou um cara grande? Não, mas eu tenho 150, não, mentira, são 170 mil seguidores lá no TikTok, YouTube de 4 mil e tantos e tal, Se eu me candidatar, eu consigo uns votinhos, aí os partidos vão me querer, os partidos vão querer que eu saia candidato na chapa deles, porque eles acreditam que ou eu vou ter uma votação boa e posso até me eleger, mas se não for o caso, eu posso ajudar a chapa, tá? É assim que funciona a mentalidade dos partidos na hora de montar a chapa de um candidato, a chapa de candidatos para a eleição proporcional. Mas na majoritária é diferente. Na majoritária, que é Senado, que é um legislativo de majoritária, governador, prefeito, presidente, o que os partidos estão interessados em fazer é fechar coligações, acordos com partidos maiores, com candidatos mais competitivos, para aí conseguir um cargo numa secretaria, ministério, um repasse, um esquema. É isso que os partidos querem. Então, se nós queremos ter a caneta na mão, queremos colocar o nosso projeto nacional em pauta, que é mais importante do que pensar em ter a caneta na mão, em ganhar logo em 2026, o que é extremamente difícil, o mais importante é colocar o nosso projeto em pauta no debate nacional. E para isso nós precisamos de um candidato à majoritária, que seja nosso, que não esteja amarrado a acordos, que não corra o risco de ser derrubado por algum dirigente partidário safado que fez um acordo bacana com o PT.
ou que, né, conversou com o Bolsonaro e aí entrou num acordo também. Por isso que precisamos do nosso partido. E além disso, ter o nosso partido seria importante também na formação dessas chapas, na formação de uma chapa para candidatos a deputado aqui em Minas, por exemplo. Eu gostaria de ter um partido do MBL, porque aí poderia ser formada uma chapa só com pessoas alinhadas, seguindo critérios rígidos, como por exemplo a questão da ficha limpa, a questão de não serem bolsonaristas ou petistas. É claro que aqui, por exemplo, eu iria buscar não só pessoas totalmente alinhadas, mas pessoas que obedecessem um critério básico. Não ser um bolsonarista, um petista, ladrão, né? Acreditar nos mínimos preceitos democráticos de que gostamos já seria suficiente. Não precisariam ser só candidatos do movimento, pelo menos na minha opinião. Outras pessoas podem pensar diferente, para mim não tem problema. Mas seria possível formar chapas que fossem o mais idôneas possível, sabe? Poderia pegar os moleques do MBL que tem espalhados pelo estado, né? Que fazem vídeo, que, né, são influenciadores nas suas pequenas cidades e lançá-los candidatos. Teriam muito mais facilidade com uma chapa dessa, controlada pelo movimento, do que numa chapa, por exemplo, controlada por algum oligarca safado do interior do estado, que vai acabar tentando embarrear uma candidatura de um ou de outro, porque esse vai atrapalhar o seu curral eleitoral. Entendem? Por isso que é importante termos nossa chapa, né? Uma chapa controlada pela gente. Por isso que é importante que tenhamos a possibilidade de lançar candidatos à majoritária. Imagine aí o MBL lançando um candidato a governador de Minas numa eleição aí de, né, 2030. Seria legal, não seria? Candidato a prefeito em 28. Vai ser 28 a eleição para prefeito, não vai? Aí imagina lançar um candidato a prefeito na eleição. Seria interessantíssimo porque, pessoal, o candidato à majoritária ele serve como uma ponta de lança para os candidatos da proporcional. O candidato à majoritária ele faz com que a pauta daquele grupo político, daquele partido, seja colocada diante da sociedade. Para que mais pessoas saibam do que aquele pessoal está falando, né? O que está sendo discutido. Né? Cria aquelas polêmicas, cria os embates e assim consegue chamar a atenção. E assim, chamando a atenção, é possível eleger um número maior aí de deputados, vereadores e etc. Veja, por exemplo, o caso de 2026. Se for possível ter um partido, colocar o Danilo Gentili para disputar a eleição, sem dúvida alguma ele vai ser uma ponta de lança para ajudar a eleger deputados federais no Brasil inteiro, para ajudar com campanha do pessoal em São Paulo, em Santa Catarina, na Bahia, aqui em Minas, em vários lugares. E isso aí vai ser essencial para estruturar esse movimento de tomada de poder, de colocar as nossas ideias em prática. Porque existem duas formas, né? Eu falo aqui de tomada de poder, algum idiota até vai ficar um pouco cheio de mimimi. O negócio é o seguinte: a democracia é uma luta por poder na qual aquele que consegue mais voto, aquele que consegue convencer mais gente, faz com que as suas ideias tenham preponderância sobre as ideias dos outros. Faz com que as suas ideias possam reger o país ao contrário das ideias dos outros e em detrimento das ideias dos outros. Né? A democracia é simplesmente é como a guerra, né? Só que por um meio mais civilizado, menos violento. Né? Um meio que não tem, né, todos os problemas da guerra. Então é isso que acontece. A gente vive numa democracia, nosso objetivo é chegar ao poder. A gente pode fazer isso de maneira democrática, que é montando um partido, disputando eleições, influenciando pessoas, colocando as nossas ideias em pauta e crescendo ao longo do tempo, de maneira legal, democrática, sem, né, jogar fora das quatro linhas, ou então a gente pode fazer igual a turma do bolsonarismo quer e partir para bagunça. Vocês são a favor de bagunça? Não, então vamos tomar o poder do jeito certo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que esse vídeo não vai ter 100 visualizações, né? Que o pessoal gosta só de
né, de Anitta, de vídeo sobre bunda, de bagunça, mas dane-se, né? Abraço pra todo mundo e se inscrevam no canal.